Olá, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde, tá? Hoje, dia 15 de setembro de 2020, a gente vai falar, meus amores, né? Vai revisar, né? Fazer a revisão de história, tá bom? A Pro vai falar só com vocês, né? Os assuntos que ela acha mais importantes, tá? Porque os outros eu tenho certeza que vocês sabem tudo, tá? E não vai precisar, né? A gente revisar, relembrar aqui. Porque quando vocês fizerem as atividades, tá? Vocês vão relembrar, tá bom? Entenderam certinho? Hoje a gente vai falar, né, sobre os meios de transporte e a gente vai relembrar, né, um pouco quais são os direitos e os deveres, né, dos estudantes, tá? Que são vocês. Beleza? Vamos lá, né, começar nossa revisão de história de hoje. Vamos começar falando sobre os meios de transporte, tá bom? Hoje em dia, né, estamos acostumados, né, a ver os meios de transporte, né, que fica difícil imaginar, né, viver sem eles. Já pensou? A gente viver sem um ônibus para andar de um lugar por outro, sem carro, né, sem avião. Pense como ia ser bem complicado tudo. E a verdade, né, que esses meios mudam, né, de acordo com cada região. Tem regiões que o pessoal usa mais bicicleta, tem regiões que as pessoas andam mais de carro, tem regiões que as pessoas não andam muito de ônibus, né? Cada meio de transporte, né, é usado de acordo com a necessidade que a pessoa tem, tá? Tem cidades que existem bairros que são muito distantes uns dos outros, né? Então as pessoas normalmente vão de carro, né? De metrô, né? Isso. Já tem cidades que são bem pequenininhas, né? Então as pessoas não precisam, né? Ficar andando toda hora de ônibus, de metrô, no interior mesmo, né? A gente não vê, né? Tanto ônibus, né? E os ônibus têm um horário certinho de passar. Se perder o horário daquele ônibus naquele dia, aí não tem mais ônibus, né? Só no outro dia. Não é isso? Pois é, já aqui na cidade não, né? A gente tem ônibus o tempo todo. Mesmo um pouco demorando um pouco às vezes, né? Nem sempre os ônibus são tão legais, né? Limpinhos. Mas tem sempre ônibus, não é? Agora, meus amores, a gente vai falar um pouco sobre os meios de transporte, né? Terrestres, tá bom? Que ficam na terra. Os transportes terrestres, né, trafegam, andam na terra. São muito variados, né, diversos tipos de transportes terrestres, né, podendo ser motorizados ou não. Por exemplo, a bicicleta, a motocicleta, a charrete, a carroça, o trem, o metrô, o caminhão, né, o ônibus e o automóvel, né. E entre eles encontramos, né, os classificados como transportes coletivos, né, e transportes privados, né? Os transportes coletivos, né, transportam muitas pessoas, como por exemplo o ônibus, o trem, o metrô, né? Já a bicicleta, né, a motocicleta, os automóveis, né, que são os carros, são chamados de transportes pessoais, né? Transportes privados porque, né, carrega pouquinha gente, não pode ir muita gente nesses meios de transporte, não é? Entre os meios de transportes mais rápidos do mundo estão o metrô, né, presente nas principais cidades, né, nas cidades grandes, nas grandes metrópoles. E tem o meio de transporte, né, que é considerado ultrapassado, antigo, né, mas, né, as carroças, né, que são puxadas por animais, são alguns dos poucos meios de transportes, né, que têm acesso a algumas localidades de terrenos irregulares, né, sem asfalto, né, de terrenos que não são cheios de buraco, né, terrenos que não são muito legais, né? E dependendo, né, da forma, né, do tamanho dessa carroça, né, desse meio de transporte, ele pode levar muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Quem aí já foi no interior, eu tenho certeza que já viu alguma carroça. Agora a gente vai conhecer os meios de transporte aquáticos, tá? Os meios de transportes aquáticos, né, já diz, né, trafegam pelas águas, né, dos mares e dos rios, né? E deles fazem parte, né, os transatlânticos, né, que são aqueles, né, navios gigantes, né, que transportam vários passageiros. Também temos os navios mercantes, tá? Que levam, né, que transportam mercadorias, tá? E também são, né, transportes, né, meios de transportes aquáticos, a canoa, a lancha, o iate, a jangada, né, o submarino, a balsa, a chalana e a gaiola, tá? E esses dois últimos são muito usados, né, nos rios, né, da região norte do nosso Brasil, tá bom? Os transportes, meus amores, aquáticos que navegam nos rios são transportes fluviais, tá bom? Os transportes
aquáticos que navegam, né, nos mares e oceanos são chamados de transportes marítimos, tá? Tanto os transportes, né, marítimos quanto os fluviais podem ser movidos a motor, né, ou pela força do vento, né, ou remos. Os grandes navios, né, meus amores, barcos de pesca ou até mesmo barco pequeno, né, barco pequenininho, né, como os iates e as barcas, são motorizados, né, tem um motor. Porém, né, as embarcações com velas não existe, né, não precisa de outra força, né, sem ser a dos ventos. Os barquinhos, meus amores, que são, né, que tem as velas, só precisam da força do vento para poder se locomover, né, para um lado e para o outro, tá bom? E agora a gente vai falar, né, sobre os meios de transportes aéreos que ficam lá no céu, né? Os transportes aéreos, né, trafegam no ar e também podem ser motorizados ou não, né? O balão é um exemplo dos que são movidos graças à ação do vento. Só precisa do vento, né, para se movimentar. Sem a força de motores para impulsionar, né, ele transporta poucas pessoas, né? E exige todo um treinamento especial, né, para manusear, né, o balão. Atualmente, ele é mais usado, né, para o turismo e para competições, tá? Dos que são motorizados, né, além dos aviões, né, de grande porte, né, que podem transportar muitas pessoas, né, muitos passageiros. Existem também aviões pequenos que carregam, né, que levam poucas pessoas, né, mais utilizados, né, para pequenos trajetos e não precisa voar tão alto, né, para subir, para trafegar, certo? Pode voar um pouco mais baixo, né, como os helicópteros. Os considerados mais velozes são o foguete, né, certas aeronaves. Quando falamos em naves especiais, né, queremos mostrar a evolução dos transportes aéreos, né? Eles são os únicos meios de transporte, né, que levam, né, os astronautas, né, para o espaço. E isso é muito importante, né, para o desenvolvimento da nossa humanidade, né, porque eles fazem grandes descobertas lá em cima. Nas grandes cidades, né, os transportes, meus amores, oferecem comodidade aos usuários, né, facilitam a nossa vida, não é isso? Mas em alguns lugares, os serviços de transportes coletivos são deficientes, tá? Inseguros, muitos veículos estão em péssimas qualidades, né? Sempre estão cheios de pessoas, indo e vindo, né? Superlotados, não é isso? O ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel, né? Barcos, os meios de transportes mais utilizados, tá bom? Pelas pessoas no nosso dia a dia, tá bom? Agora, meus amorecos, né, que vocês já relembraram aí um pouco dos meios de transportes, tá? A gente vai relembrar, tá bom? Quais são os direitos e os deveres que vocês, estudantes, têm, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, né? Agora a gente vai falar sobre o direito, depois a gente vai falar sobre o dever, tá bom? Vamos agora falar sobre os direitos, tá bom? Ser respeitado e valorizado pelo que você é, não é? Receber seus trabalhos e suas atividades corrigidos, né? E avaliados, ser tratado de forma semelhante a todos os outros estudantes, né? Todos vocês têm que ser tratados da mesma forma, tá bom? Não é legal tratar uma pessoa diferente da outra, tá? Falar e ser escutado quando sentir necessidade, né? Quando você quiser falar, né? Você poder ter a liberdade de fazer isso, ter seu direito de falar, né? Ser orientado em suas dificuldades, caso vocês tenham alguma dificuldade, não estão entendendo alguma coisa, vocês precisam, né, de ajuda, né? Ter pessoas qualificadas, né, para atendê-lo, pessoas que sabem o que estão fazendo, não é isso? Você, meus amores, tem um dever, né, de respeitar todas as pessoas, né, independentemente, né, de quem e de como elas são, né, independente da pessoa, vocês têm que ter respeito por cada uma delas, né. Respeito é uma coisa muito importante e fundamental para tudo na vida. Realizar os trabalhos e as atividades propostas, né, fazer tudo o que a Pro pede, né, que a Pro propõe para vocês, né. Tratar as pessoas com dignidade, né. Escutar, né, e procurar entender o que as pessoas estão ali, né, para te dizer. É muito importante, meus amores, a gente ouvir, tá bom? Tudo que as pessoas têm a dizer, certo? Para não ter mal entendido.
procurar se esforçar para melhorar naquilo de que você precisa, né? Para aprender. Se você tem dificuldade em alguma coisa, né? É importante que você procure, né? Ajuda para poder melhorar, tá bom? Fale que você tem dificuldade. Cumprir os horários certinhos, não é? Zelar pela limpeza, né? E pela organização da escola, né? Deixar tudo limpinho, né? Organizado. Porque é muito melhor, né? Trabalhar, ficar em um ambiente limpo, cheiroso, gostoso, não é? Do que ficar em um ambiente todo sujo, né? Com o chão cheio de saquinho de biscoito, um monte de coisa, não é isso mesmo? Terminamos, meus amorecos, tá? Nossa revisão de hoje de história, tá bom? E agora, né, a prova vai explicar pra vocês a atividade que vocês vão fazer hoje, tá bom? No próximo vídeo, beleza? Beijinhos de luz no coração de cada um de vocês, meus amorecos. E qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Ah, lembrando, vocês podem fazer as atividades aos poucos, tá? Não precisa fazer todas as atividades num dia só, tá bom?